Graça e paz, povo mais feliz da terra, povo de Deus, povo do avivamento. Aqui pastor Paulo Carvalho, nosso discipulado geral de toda terça-feira, 19 horas, ou aproximadamente este horário, em todas as plataformas digitais. Você já deve ter notado, estou com um pouco de dificuldade aqui na fala, né? Estamos aí nos recuperando aí de uma doença respiratória aí, mas nós não vamos parar de fazer, né? O trabalho do Senhor para mim é prazeroso, o prazer da minha vida, da minha alma, e enquanto eu tiver fôlego, estaremos falando do reino de Deus, falando de Cristo, falando do seu amor. Eu quero meditar com você no Salmo 34, aliás, no capítulo 37 do Salmo 37, verso 34. Abra a sua Bíblia, que Deus nos inspire neste momento em falar, em ser instrumentos de Deus na sua vida, e que o Senhor também abra o seu entendimento e o seu coração para seguir os seus caminhos. No Salmo 37, versículo 34, a palavra de Deus diz assim: espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Até aí. Parte A do Salmo 37, verso 34. Eu vou repetir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Então, o que me inspirou a dar esta palavra nesta terça-feira, 19 horas, nosso programa semanal Discipulado Geral, foi um testemunho do pastor Vagnão. Então ele estava, por chamada do Senhor, 2 anos nos Estados Unidos, esperando o seu chamado, até porque quando ele chegou, ele foi para lá impulsionado pelo Senhor, e foi para Orlando. Muita gente pensa que viver em outro país a pessoa vai por somente dinheiro, mas não é isso. Os missionários, de fato, que têm um coração em Deus, eles vão, né, com um propósito divino. Ele recebeu aquele chamado para ir lá para Orlando. E quando ele chegou, ele congregava em uma igreja em que o pastor, ele foi tomado pelo Espírito Santo em profecia, chegou no ouvido dele em inglês e disse: wait, 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 wait. E o seu filho traduziu, né? Espere, espere, espere. O Senhor falando com ele, né? E depois a profecia se estendeu, né? E ele não parava de dizer: wait, 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 que significa espere, espere, espere. E depois o filho dele traduziu, né? Que quando você não tiver mais forças, não tiver mais como esperar, eu vou te dizer outra coisa: espere, espere e espere. Então, ele passou a congregar numa igreja chamada Revelation Church, igreja da revelação, né? Ou igreja do Apocalipse, vamos dizer assim, ou igreja dos últimos dias, nesse sentido, né? Que depende de quem vê a palavra Revelation, que significa também Apocalipse. Então, nessa igreja, ele congregou lá e ele estava tocando no baixo, um levita, né? Além de ser pastor, ele também toca um baixo lá, e ficava tocando no baixo. E os irmãos assistiram, gostaram e acompanhavam. E chegou uma hora que ele, não aguentando mais, ele falou com a esposa dele: olha, vamos voltar para o Brasil, porque nós esperamos, só que ele esqueceu a última parte, né? Quando ele disser não aguento mais, e continua esperando.
E aí ele disse, Senhor, eu vou voltar para o Brasil. Inclusive a mãe deles e os parentes iam para lá para fazer uma visita, né, a ele. E ele disse, não, vocês não precisam vir porque nós já estamos indo para o Brasil e tal. Começaram a vender as coisas, botaram os que não conseguiram vender, colocaram lá no... Isso acontece muito em países, né, de primeiro mundo. Às vezes você bota dentro de uma caixa específica lá para poder entregar, né, alguém que precise, passe e pegue. E aí ele já tinha despachado, ficou praticamente sem nada dentro da casa, só esperando o momento de voltar. Quando ele fez isso, ainda tinha mesa, né, dentro da casa dele. Ele recebeu lá o pastor da igreja, né, para tomar um café, convidou ele para tomar um café, ou convidaram o pastor que ia visitar. E aí ele chega na casa dele, né, e disse, olha, chegou a hora, nós oramos e nós vamos fazer a Revelation Church Brasil e você vai ser o pastor, né? Meu Deus do céu, né? Então, gente, é o que eu venho falando para muitos irmãos, né? A gravação dele, desse programa que ele fez, dessa live, já foi depois até de entrar em reuniões com o pastor para acertar os detalhes, como é que eles vão fazer, como vai ser feito, porque não é difícil, não é fácil, né, abrir uma igreja, porque é algo espiritual, né, e envolve também dinheiro, né, envolve apoio, orações. E aí, o que acontece? O Vagnão vai assumir a igreja como pastor da igreja Revelation Church Brasil, né? E nós vamos acompanhando aqui a sua trajetória. Eu amo missões, né? Nós já passamos por situações e muitas decepções também, mas já passamos por alegrias, né? Então, a minha missão como missionário é preparar e deixar alguém. Preparar e deixar alguém, porque o missionário precisa ir caminhando, né? Supervisionando, como fazia assim o apóstolo Paulo, como faziam os missionários, porque a palavra apóstolo significa missionário. Então eu sou missionário da igreja Amém Jesus, né? É a minha função, é abrir, preparar e deixar alguém. Abrir, preparar e deixar alguém. Então, nós passamos por decepções, nós passamos por lutas, mas uma coisa não faltou: esperar no Senhor e guarda o seu caminho. Guardar o caminho de Deus é esperar a ordem de Deus. Espere o sim, que é o título deste discipulado geral. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu fui para Portugal junto com meu filho, né, e minha esposa, e minhas netas também, algumas filhas também foram, e nós fomos por um chamado, nós não fomos à toa. Deus nos deu um sonho simultâneo, eu nunca vi isso, mas Deus, como é um Deus de maravilhas, eu tive um sonho de uma quinta para sexta, e o meu filho teve esse sonho quinta para sexta, na mesma noite. E a oração que nós tínhamos era a mesma oração. O Senhor nos mostra, nos dá um sinal, nos dá uma certeza, porque mesmo humanamente preparados para fazer o que Deus estava mandando, a gente tremia na base. A gente tinha aquela, assim, como diz o jogador de futebol, né? Dava a barriga tremia, né? Você fica naquela expectativa, será que eu estou fazendo coisa da minha cabeça? Isso é vontade de Deus? E depois daqueles sonhos, eu na minha casa, e o meu filho na casa dele, um sonho de revelação de Deus, da vontade dele querer. Depois eu faço aí um discipulado geral só dos sonhos aí, né? E depois disso, eu amanheci e disse para minha esposa, pode preparar a mala, porque Jesus já nos mostrou o sobrenatural.
Eu estou convicto agora, não tenho dúvida. E nós fomos para Portugal. Eu, na realidade, até conversei com o meu discipulador e eu disse, pastor, apóstolo, né? Apóstolo Wellington, mas é o meu pastor. Eu disse, eu vou, mas eu vou descansando em Deus, né? Eu vou espiar a terra, como Josué e Caleb foram espiar a terra. Eu fui espiar a terra. Eu nunca tinha tido um ano sabático. Eu até disse para ele, eu vou tirar um ano aqui, anos e anos que eu nunca tirei férias de ministério, de nada, direto assim, né? Então deixa eu chegar lá e nós vamos ver. E realmente nós passamos um ano praticamente no sabático mesmo, né? Mas homem de Deus não tem. Aí não demorou muito, nós começamos a obra dentro de casa, numa célula de oração primeiro, com a família. E enfim, voltamos depois de 2 anos, também com uma confirmação do Senhor. Até o tempo do aluguel coincidiu com o tempo que Deus nos mandou voltar. Mas deixamos alguns irmãos lá. E esses irmãos nos acompanham hoje pelo WhatsApp, pelas sinais de celulares, internet, Facebook, as plataformas digitais. E uma coisa Deus me fez lembrar quando eu vi esse testemunho. Eu disse, eu não fui por acaso. Quando eu voltei para cá, eu não fui por acaso. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Nós não fomos por acaso aqui. Alguma coisa vai acontecer. Então Deus, Ele vai nos levar de volta naquele lugar. Ele vai nos levar. A mim, ao meu filho, né? Ele vai nos levar de volta. Porque nós tivemos que voltar também por uma situação do falecimento da mãe da minha esposa, né? E também por outras situações que eu prefiro não me expor, né? Mas eu sei que eu vou voltar. Eu não vou voltar para ficar lá, porque não é a minha função ficar lá. Mas aquilo que nós plantamos ali vai ser terminado. O amor de Deus foi derramado naqueles corações ali e vai ser continuado, sabe? Porque aonde Deus, né, nos mandou ir, nós cumprimos, nós fizemos a vontade de Deus. E a dupla honra está para quem anda nos seus caminhos. Nós não fugimos do caminho do Senhor, nós só obedecemos o que Ele mandou. E aquele que guarda o seu caminho vai herdar a terra. Então, tanto a Ame Jesus, como qualquer outro ministério que se aliar conosco, porque nós somos uma aliança missionária do Evangelho de Jesus, é isso que significa Ame Jesus, ela vai chegar em toda a terra. Nós vamos herdar a terra, amém? E a terra onde Deus mandar, interessante, foi o único lugar onde nós conseguimos a aprovação do aluguel, em Portugal. Eu procurei no Algarve, que é mais quente, eu procurei já tinha até uma casa quase fechada, só que o inglês lá, quem conhece os ingleses tem mais bala na agulha, como dizem, eles têm libra esterlina, né? Não consegui, disputando lá com o inglês. Contratei uma empresa para alugar a casa lá. Tentei em Setúbal, tentei nas cidades circunvizinhas de Coimbra, né? E conseguimos em Viseu. Top 10 de qualidade de vida em Portugal. Cidade maravilhosa. E não foi coincidência, porque naquele lugar a minha avó nasceu lá perto, em Nelas, né? Em Vila Ruiva, uma vila bem pequena e simples de agricultores. Criação de muita plantação de uva, amoras, e eu fui lá com a minha família, com as minhas tia-avós, né? Que eu nem conhecia, família Monteiro, aqui o meu abraço, e nós
fizemos ali, cultivamos grandes amigos e vamos voltar, irmãos, né? E esperei com paciência, esperei no Senhor, guardei os seus caminhos. E é por isso que o final deste texto diz: eu vou herdar a terra. Então aquela terra está determinada a cair nas nossas mãos. Porque da minha parte, da parte daqueles que levaram a sério a obra do Senhor e obedeceram o seu chamado, eles viram que o texto vai se completar. E te exaltará para herdares a terra. Deus vai nos dar dupla honra naquele lugar. Nós vamos voltar. Atenção, irmã Ana Cristina, Felipe, os nossos irmãos aí, o Fred, né? Santiago, seja lá quem for, aí aqueles que eu não estou lembrando o nome, Aníbal, Tatiana, nós vamos voltar para aí. Eu não vou voltar para ficar, mas eu vou voltar para levar um outro missionário para abrir a nossa igreja aí. Porque eu acredito na palavra do Senhor, eu guardei o seu caminho. Amém? Então Deus me honrará. Eu não sei como Ele vai fazer e nem quando vai fazer. Eu só estou aqui para obedecer quando Ele der a ordem. Amém? Assim também faça na sua vida. Obedeça ao Senhor, porque você herdará qualquer geografia. Você receberá da autoridade de Deus para governar onde quer que você esteja e aonde Ele mandar. Amém? Deus te abençoe, te guarde. Até a próxima terça-feira, 19 horas.